Olá, gente, tudo bem? Como é que estão vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Mentalizando Imunes. Para quem não me conhece, eu sou Alan, sou psicólogo, mentor acadêmico e também faço um trabalho que é realizar os sonhos de todas as pessoas que estão fazendo graduação e precisam se desenrolar, sair do zero do trabalho de conclusão do curso TCC. Minhas informações estão todas aqui na descrição. Se você quiser conversar comigo, tem minhas redes sociais, tem meu contato também. Mas eu vou falar sobre a sua verdade. Eu vou falar sobre a sua verdade e isso vai trazer uma discussão tão legal que eu vou convidar para que você participe, para que você também compartilhe para 10 pessoas pelo menos. E você, se você não é inscrito, se inscreva, dê sua opinião, tá? E não esqueça de dar uma passadinha aqui na descrição aqui para ver muitas coisas legais que eu produzo dos meus trabalhos também e minhas redes sociais. Porque esse tema é um tema legal, porque ele sugere muita coisa interessante sobre a sua verdade. E, e essa verdade, muitas das vezes, é absoluta. Você acredita que essa verdade é a sua verdade e que não existe outras coisas que possam corroborar a sua verdade. E aí eu não estou falando sobre a parte religiosa, não. Todos nós nos formamos dentro de uma escola que é uma escola inata de todo ser humano, que é a partir do contato com o outro no seu ciclo familiar. Ali no ciclo ali familiar e também sociedade, ali entre outras, são escolas que a gente aprende como lidar com as pessoas, a gente aprende sobre princípios, a gente aprende sobre leis, deveres e muitas outras coisas. Mas quando a gente vai se formando, a gente tem uma tendência a criar determinadas ideias pelas quais a gente chama isso de nossa verdade. Ali é a nossa verdade. E muitas das vezes essa verdade ela cruza uma, uma linha que é uma fronteira entre a minha verdade e a minha oportunidade de mudança. E vocês vão entender durante a nossa conversa aqui porque eu estou falando sobre esse cruzamento, essa fronteira que muitas das vezes, para além dessa fronteira, tem muitas coisas que implica que muitas das vezes frustra muita gente. E aí eu vou começar sobre a verdade. Muitas das vezes a verdade para você é que, vou colocar um exemplo bem prático. Você acredita que pescar com, com uma vara para o lado inclinado para a direita, que é o mais correto para você pegar os peixes. Para você, você aprendeu que fazer esse movimento para a direita seria o ideal, mas você acredita tanto ao ponto de fazer com que você acredite que você também deva fazer com que pessoas também acreditem na sua verdade, acredite no seu método que você criou através da sua experiência no dia a dia, que a forma ideal seria essa. Mas aí você começa a querer distribuir essa verdade porque você acredita que aquilo ali é a sua verdade absoluta e você tenta persuadir alguém, você tenta convencer alguém, você tenta fazer com que a pessoa também seja dessa mesma forma, pense desse mesmo jeito. E aí você, muitas das vezes aí que entra a questão da frustração, porque aí você não consegue. Você pode até fazer com que algumas pessoas pensem dessa mesma forma, mas nem sempre isso consegue alcançar um número muito mais amplo do que você esperava. E essa verdade, você se sente muitas das vezes frustrada ou frustrado, porque você acredita muito que aquilo ali é verdade, que aquilo ali é real, que aquilo ali você faria qualquer sacrifício para que você pudesse confirmar, afirmar, fazer com que as pessoas acreditassem nessa verdade. E olha como é interessante que isso se aplica muitas das vezes no dia a dia, às vezes do relacionamento, quando a pessoa acha que a pessoa tem que ser daquela forma, porque se não for daquela forma, aí entra as crenças que eu já expliquei lá na minha playlist sobre e vamos conversar de saúde emocional, onde eu falo sobre as crenças. Se você quiser dar uma olhadinha, vai lá e dê essa olhadinha.
Mas ali a pessoa começa a acreditar que tem que ser daquela forma, quando na verdade a pessoa não precisa necessariamente ser daquela forma, porque cada um tem o seu biotipo, tem a sua idiosincrasia, que é o seu jeito, sabe? Tem a sua forma de entender as coisas, de fazer, de falar, de entrar em contato. Cada um tem a sua forma, apesar de você construir isso até numa mesma família. Gêmeos aprendem ali na mesma família, mas cada um toma um rumo diferente, assim como todas as outras pessoas também que não necessariamente possam participar daquela mesma família, mas possam participar de outras, mas que vai cada um construir o seu caminho do saber, do conhecimento. Só que tem essas questões que são aprendidas ao longo da vida da pessoa, que muitas vezes a pessoa coloca ali debaixo do braço e acha que aquele ali é o livro que contém todas as verdades, quando na verdade não é. E aí talvez tenha te frustrado porque você acreditou que, por exemplo, mexer a farinha daquele jeito para fazer o bolo seria o mais ideal e o mais correto. Mas tem outras pessoas que, por exemplo, mexem de uma outra forma e fazem um bolo também do mesmo jeito. Sai, ele incha, ele faz o formato ideal, como tem uma variedade de formas de fazer aquele mesmo bolo. Então, se você, por exemplo, pensou, e aí eu sugiro para você, que é uma sugestão, invista em um tempo para você começar a desconstruir. Agora não é a minha ideia, que aí eu quero falar para você de uma forma mais macro, mais ampliada. Porque muitas das vezes, quando você chega para impor isso para as pessoas não vão seguir. E por quê? Porque a pessoa tem o seu modo de fazer. Então, você não tem como pegar a pessoa e chegar como se fosse apertando ali a chave. Sabe? Você está ali parafusando para você consertar. As pessoas não se consertam. As pessoas não são como máquinas, sabe? E aí você pode estar pensando aí, nossa, tem tanta coisa que eu estou pensando agora que eu queria que a pessoa fosse dessa forma, eu queria que meu filho fosse, que minha filha, que minha esposa, enfim, eu queria que as pessoas fossem dessa forma, quando na verdade eu não tenho esse direito de fazer com que as pessoas sejam dessa forma. As pessoas elas têm a sua própria autonomia para crescer, fazer, mas estamos diante de leis estaduais que regem os direitos e deveres de todos que estão vivendo em sociedade num determinado estado. Então, pensa um pouco. Não queira fazer com que as pessoas sigam aquilo que você acredita como verdade absoluta, porque ela é a sua verdade, mas não é a verdade do outro. O outro pode pensar totalmente diferente, pode até achar interessante, mas não vai seguir a risca, entende? Então, para um pouquinho, permita e se permita também se transformar, perceber que o mundo vai muito mais além do que você acredita. E uma coisa é muito importante: o direito das pessoas. Você precisa respeitar o direito das pessoas, porque querer que a pessoa seja de uma forma não é o ideal. Mas você precisa se permitir também acreditar que não é você que determina, e sim a própria pessoa. Parece meio que é difícil de entender. Muitas pessoas ainda ficam apegadas ali àquela construção daquela ideia como verdade absoluta, mas ela é a sua verdade, não é a verdade do outro. Permita o outro, se permita se conviver com as pessoas, mesmo que embora você tenha essa diferença, que outros também tenham essa diferença. Mas nunca esqueça de que é importante você ver que nessa linha existe um cruzamento ali, existe uma fronteira que é o respeito, sabe? Que é se permitir perceber que não deve determinar o que as pessoas devem ser ou fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Comente, compartilhe, se inscreva e ative as notificações se você não for inscrito, viu? Compartilhe para 10 pessoas. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos numa próxima, pessoal. Fui!